Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Aqui quem fala é Pablo Camargo, sou professor e um dos sócios da FK Partners. Estamos aqui com a Vivian Lee, que é professora da empresa também e gestora de um fundo de crédito da Embiuna. Muito obrigado pelo seu tempo. Se apresenta para a gente. Claro, meu nome é Vivian, estou no mercado financeiro há 20 anos. Comecei no Bank Boston, né, lá atrás, que não existe mais, e aí entrei no programa de trainee do Santander, onde eu fiquei 5 anos. Depois fui para o Itaú BBA, onde eu fiquei 6 anos, e depois eu fui para Itaú Asset, onde eu fiquei 7 anos. E desde agosto de 2020 eu estou na Embiuna, tocando o fundo de crédito, a estratégia de crédito da casa. Bacana, legal. Vamos dar um passo atrás dessa história que você falou. Você se formou em quê? Me formei em administração de empresas. Administração de empresas, legal. E qual foi o motivo que te fez escolher o curso de administração? Olhando depois, né, eu achei que faltou um pouco a parte quantitativa, que eu tentei preencher com mestrado. Hoje eu vejo que faltou essa parte, né? Mas na época eu não tinha certeza do que eu queria, se era mercado financeiro ou se era medicina. No terceiro colegial eu estava nessa dúvida, então conversei com algumas pessoas e resolvi fazer administração, porque me dava essa amplitude de conhecer outras coisas e tomar essa decisão. Sinceramente, não foi uma decisão que eu sempre soube que queria trabalhar no mercado financeiro. Eu sabia que eu queria desafios intelectuais e eu acho que faltou um pouco disso, sim, né? Eu fiz um intercâmbio no segundo colegial e quando eu voltei no terceiro eu não estava tão ligada no momento de vestibular e etc. E não refleti, não conversei com muitas pessoas a respeito. Meus pais são engenheiros, para eles, assim, nunca foi uma imposição, então eles sempre foram bem abertos para a minha escolha. Mas, ao mesmo tempo, também nem discutiam direito o que era a profissão do engenheiro, né? Minha mãe era engenheira elétrica, meu pai também. Meu pai já tinha trabalhado em banco e aí acabou fazendo carreira numa montadora. E minha mãe fazia painéis elétricos. Mas, na época, eu nem sabia exatamente o que era exatamente o dia a dia, né, deles, que levou a decisão. Então, hoje eu me arrependo um pouco de, lá atrás, não ter pesquisado muito mais, instigado, mas, por outro lado, também tento não ser tão dura comigo mesma, porque a gente é jovem, né? Tanto que no Brasil, que com 17 anos, você tem que ter a certeza que você vai fazer dos próximos anos. Acho que nos Estados Unidos é um pouco... Você tem menos pressão para o aluno, porque ele pode começar a faculdade com matérias base e depois ele decide qual que é o caminho, depois que ele tem mais maturidade também para as escolhas. Legal, concordo com você. Falar um pouco desse seu intercâmbio, o que ele influenciou em quem você é hoje, na carreira, enfim, você aconselharia uma pessoa hoje a fazer? Como é que funciona isso? Sem dúvida. Nossa, me influenciou muito. Eu fui para o intercâmbio quando tinha 15 anos, e aí fui para Filadélfia, né? E na minha escola, era uma escola que não tinha brasileiros, então foi difícil, né? Fazer todas as matérias no inglês. Eu fazia inglês, tinha feito escola de inglês, mas não é a mesma coisa, né? Quando você está lá no dia a dia e conversando com pessoas que são nativas e estudando química, estudando história americana, que eu nunca tinha estudado. Então, foi muito desafiador na parte de línguas, na parte de entrosamento, né? Saí de uma escola que eu era muito confortável, já conhecia todo mundo, para um lugar em que eu não dominava a língua. Então, foi muito bom para o inglês, para eu conseguir me virar também e para me adaptar, né, a uma outra cultura, outro tipo de educação. Lá eu fiquei muito impressionada com a forma de educação mais aberta, né, em que o estudante da escola pública dissecava um sapo na aula de ciências, coisas
que no Brasil tinha um método muito mais teórico, né, e mais bitolado, eu acho. E aí o esporte, para mim, na época, foi super importante, foi a forma que eu consegui fazer novos amigos e me entrosar, então sempre foi bem relevante e me ajudou bastante nessa época. Que esporte que você fazia? Fazia tênis, na época eu fazia tênis, era da equipe de tênis, mas no ginásio colegial fiz um pouco de tudo aí, dos esportes, das temporadas da escola. Legal. O esporte dá uma disciplina boa que a gente usa na vida inteira, né? A vida inteira, tentar melhorar, né, sempre, a competição, saber perder, saber ganhar, saber treinar e entrar num jogo e não se deixar, né, levar pela emoção, ou quando você está perdendo e você tenta reverter a situação. Então, eu recomendo o esporte, e aí tem todo tipo, né? Tem um esporte que é coletivo, e aí você tem que usar aí do trabalho em equipe para conseguir atingir um objetivo. E tem os mais individuais, né? Natação, tênis, quando não é dupla. Então, são esportes diferentes, mas eu acho que todos ajudam, e seja qualquer esporte, né? Pode ser o campeonato, participar de um campeonato de xadrez, e desenvolve skills muito, muito bons. Concordo. Em relação a, você falou que não sou muito dura comigo em relação a não ter pesquisado mais. Mas pesquisado mais o quê? A profissão dos seus pais, você diz? A dos meus pais, tudo era muito teórico na minha cabeça, né? Era assim, medicina ou direito, mas assim, dentro de cada um, ou administração, que aí eu podia fazer isso, aquilo, mas dentro de cada um você tem uma gama muito gigantesca, né? Que pode ser melhor para o seu perfil ou não. E na época eu colocava tudo numa caixa, assim, num bloco, e não conversei com pessoas. Então, eu acho que hoje, olhando para trás, eu poderia ter conversado com médicos e amigos, né, dos meus pais, e ter entendido melhor, para ver, acho que pode fazer sentido, né, pode ser interessante. Tinha uma visão muito mais teórica do mundo, eu acho. E mesmo quando eu entrei em administração, e eu acho que faltou também um pouco isso, apesar de ter uma inclinação por uma matéria ou outra e gostar do desafio intelectual, eu também não pesquisei muito a fundo o que cada área fazia e qual que era mais o perfil de uma ou de outra. Então, o programa de trainee foi muito bom para eu conseguir entender um pouco a diferença de perfis de cada área, né? Além do que cada área fazia, porque tem áreas que são mais comerciais, outras que são mais analíticas, outras que não importa, né, relacionamento. Hoje em dia menos isso, mas na época que eu entrei no mercado financeiro não existia tanto essa questão de ambiente de trabalho. Tinha lugares muito mais agressivos e eu não pesquisei isso. Foi bom para eu aprender, mas eu acho que eu poderia ter feito um trabalho de pesquisa melhor. Legal. Durante a faculdade, você fez estágio? Enfim, como é que funcionou isso? Sim, durante a faculdade eu fiz um mini intercâmbio, também fiquei 1 mês e meio fora, e aí acabei não fazendo esse intercâmbio e não indo para o estágio direto, né, quando eu podia ter feito. E aí, logo depois, eu comecei no Bank Boston, nessa área que chamava Specialized Industries, que basicamente juntava crédito com DCM, né, fazia toda a parte comercial também, dos setores elétrico, de telecom e óleo e gás. Então, era uma célula dentro, né, que ao invés de divisão de áreas focadas só no crédito,
ele tinha esse contexto de célula, em que você tinha a parte comercial, de análise e de estruturação de produtos, tudo junto. Foi lá que, assim, planilhei o meu primeiro balanço. Legal. E não esqueço até hoje do formato desse balanço, porque era um balanço do grupo Silvio Santos. E ele... Que era em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro, né? Mas era muito engraçado, porque o balanço era gigante, e naquela folha contínua que eles tinham aquela impressora, sabe? Sim. Que saía a letra falhadinha, assim. E era gigante o balanço, tanto que na parte de estoques, eles, não esqueço até hoje, tinha assim, a denominação da caixa de clips, a quantidade de caixas de clips. E era muito detalhado, um balanço muito difícil de consolidar, né? Porque imagina, você tinha tanta granularidade e eu tinha que ir lá ficar compondo, só que eu não tinha tanta experiência, então demorei uns dias para conseguir planilhar aquilo, e aí quando eu planilhei, não batia ativo e o passivo. Aí comecei a ficar desesperada. Falei, não bate esse negócio. E agora? Aí falei para o analista que era mais sênior ali, falei assim, ó, não bateu esse negócio. Ele falou, às vezes não bate mesmo, tal. Se for alguns milhões, pode arredondar, joga no outros e... Aí eu falei, não, tá faltando 100 milhões. Aí ele falou, aí não dá. Refaz esse negócio, e aí peguei o marca-texto e falava assim, não, isso aqui tem que consolidar isso, isso e isso, então isso daqui tem que dar isso. E aí aprendi, né, assim, na marra um pouco disso. Já tinha computador, mas, por exemplo, na faculdade não era comum, então tinha o LEP, que era um laboratório de computador, que o pessoal ia lá usar, não tinha internet, né, era muito mais raro. Que ano que a gente está falando? 1998, então tinha, né, internet, mas era muito diferente, né? Não é que eu conseguia acessar um YouTube e falar assim, o que faz um gestor de fundo de crédito, né? Não conseguia, então era muito diferente. Jornal, papel, não esqueço até hoje, quando o Valor foi lançado. E aí eles tinham uma promoção que você ganhava um celular Motorola, que era uma melhoria daquele StarTAC antigo. Sim. E se você assinasse. Mas aí vários torceram o nariz, porque o negócio era Gazeta Mercantil. E então era uma época diferente, assim, o acesso à informação era muito diferente, né? Exato. Hoje é muito mais fácil. Mas isso é o seu primeiro emprego no Make Boston? Já entrou como nessa área? Entrei ali. E já tinha que fazer isso, tá bom. Tinha que fazer isso. E como você aprendeu a fazer isso? Porque você não aprendeu isso na faculdade. Bom, balanço aprendi na faculdade. Mas aprendeu mesmo? Não, aprendi o formato suficiente para eu conseguir passar na entrevista, né? Então, na minha entrevista, falaram assim, lista aí 4... linhas do ativo, do passivo e escreve uma DRE. Faz aí o cálculo do EBITDA, como é que você faria. Então, foi suficiente para eu conseguir passar disso. Mas, assim, na faculdade tinha contabilidade, era lançamento de conta T, né? Aprendi de lá. Acho que foi isso. E óbvio que muito... depois que você está dentro, né, pesquisar, ir atrás, entender um pouquinho mais, estudar. E na época, eu acessava muito os outros, né, mais sêniores, falavam o que é isso, o que é aquilo, como é que eu jogo isso no balanço. No Boston tinha uns relatórios gigantescos, assim, para um crédito muito bom, você escrevia 200 páginas, então era algo que eu vi que falei, nossa, como que essas pessoas sentam e escrevem 200 páginas em inglês desse business, né? Não consegui escrever nada. Então no começo era muito operacional, era planilhar e fazer bater. Depois foi um avanço, né, que era planilhar, pegar as notas explicativas, reclassificar todo o balanço, colocar as observações lá no modelo
os analistas. Então, eu fazia isso, o meu dia era isso. E aí tinha uma parte operacional que era bizarra, que era tudo papel, né? Tudo era papel. Então, um dos meus job descriptions era pegar o jornal todos os dias, ver as notícias dos setores, recortar, Nossa. colar no papel. O clipping. O clipping. Hoje o clipping digital, ninguém entende o que isso era há 20 anos atrás. E aí eu fazia isso. Então, uma parte do meu trabalho era recortar, colar, tirar xerox e separar o clipping para cada gestor sênior, né, ou comercial de cada setor. E aí, depois de um tempo, aí você começa a já entender, não, isso aqui é de tal grupo econômico. E aí, não foi lá ainda que eu consegui consolidar a minha leitura de balanço e sair de lá falando assim, não, isso aqui vamos dar crédito e vale X milhões. Não foi lá, não. Entendi. Mas, rapidinho, voltando, e o Silvio Santos? Foi você que terminou, então, depois Terminei, você conseguiu, pediu ajuda e conseguiu? Consegui, assim, eu não lembro se eu acabei levando debaixo do braço o negócio do Silvio Santos, porque eu tinha um estágio, acho que de 6 horas, e para conseguir conciliar. Acabei ficando com vergonha de falar, né, não dá, mas também era o tipo da coisa que não dá para esconder, ou você faz e o balanço bate, ou o analista fez algo muito errado, né? Então, deu certo. Legal. E aí você ficou quanto tempo no Boston mesmo? Acho que foi 1 ano e meio, e aí entrei no trainee do Santander em 2002. Então, em 2002, comecei lá no Santander, fiquei em várias áreas, produtos, tesouraria, mesa clientes, asset, comercial. Peraí, rapidinho, você trabalhou na Asset do Santander em 2002? 2002. 2 ou 2003? 2002 ou 2003, porque o programa de trainee durou de 2002 a 2003. Foi um aprendizado muito legal, porque viu vários mundos, né? Passei por área comercial, produtos, etc. Foi bem legal o processo como um todo. Vi varejo, vi o atacado, cash management, fiquei em agência 1 mês. Foram, assim, 12 meses de muito aprendizado. Cara, bacana, eu não sabia que era tão legal assim. Eu não sei como é hoje o programa, mas achei super divertido na época. E eles tinham acabado de comprar o Banespa, né? Então, o mês que eu fiquei lá no Banespa, eu falei, uau, isso aqui realmente era um negócio, assim, impressionante mesmo. Era outra pegada, né? Imagino. E foi bem divertido, foi muito bom para aprender diferentes áreas, e nessa época meio que eu fiquei tentada, falei assim, será que essa área é um comercial, é mais técnico, né? O que eu gosto? É crédito? O que eu gosto? Então foi divertido. A ideia que a gente vai fazer aqui é exatamente isso, assim, como você passou, você teve a sorte de na sua vida profissional passar pelas áreas, conhecer, conversar com as pessoas, o que a gente está tentando fazer é exatamente isso aqui para as pessoas, trazer pessoas de cada área do mercado para passar para elas as experiências que você tem, enfim, esse é o objetivo que a gente quer. Legal, bem bacana, você passou por um monte de área lá, então foi muito legal. Um monte de área, e aí no final, como, sei lá, não sei se era prêmio, alguma coisa foi, porque dos 60 trainees, eu fui a única que foi para Espanha, que o Botim... Ele fazia uma conferência que eles voavam, todos os executivos do Santander do mundo, para falar de resultado. Fui para lá e fiquei essas 2, acho que era, sei lá, 1 semana inteira, que era evento e resultado. Legal, com certeza foi um prêmio, parabéns. Legal lá, foi bom? Foi legal, eu estava deslumbrada, né? Exato. Porque eu estava lá e eu não esqueço até hoje também, outro evento. Parênteses. Eu fiquei tão feliz porque naquela época tinha acabado de lançar máquina fotográfica digital. Sim, acabado de lançar. Exato. Eu lembro.
E aí, num dos eventos, a gente voltou e, assim, dormiu num mini castelo, assim, um negócio super diferente. E eu falei, uau, né, que interessante. E aí cheguei no quarto e tinha uma caixa com a câmera da Casio, aquela Slim. E aí eu, no dia seguinte, no café da manhã lá, com todos os bambambãs, eu falei, nossa, vocês viram a câmera, que legal? Aí os caras, puta, nem abrimos. Achei que era um despertador. Ok, mas é super interessante, eu gostei bastante. E também outra coisa, né? Porque é outra cultura, e aí eu via um pouco dessa parte também de como o Botim ele estava tentando engajar equipes e pessoas, né? Era pós-Banespa, então você tinha uma série de diferentes views, diretores de varejo que eram muito diferentes do perfil dos caras de atacado, mas foi divertido, e foi legal. Deve ter sido bem enriquecedor. E a visão na Espanha também é bem diferente da visão aqui no Brasil do banco, né? Do próprio banco das Bem pessoas. Diferente. O espanhol, ele também era, assim, metas, né, muito altas, muito difíceis, tinha muito diálogo, não. E aí, com o tempo, acho que eu vi que isso foi mudando ao longo do tempo. Então, inclusive, uma das áreas que eu passei também, ele fazia meio que essa curadoria, né, de pegar os produtos do Brasil e colocar num formato para explicar para a Espanha como que eram o que era aquilo ali. Então, acabei ficando na área de produtos, né, produtos mais para o corporate e para middle market. Escolhi por aí muito também por conta que o meu tutor na época era o diretor comercial, então fui trabalhar um pouco com isso, fazendo essa intermediação de área comercial com produtos, né? E aí todas as operações de empréstimo, tanto prateleira quanto não prateleira, né? Com garantias diferentes, etc., caíam na nossa área e a gente via se fazia sentido estruturar a operação ou não. Você ganhou um prêmio, vai. Você está sendo modesta, mas você ganhou um prêmio. Então, muito provavelmente alguém chegou para você e falou, Viviane, que área você quer trabalhar? E você falou a área que você escolheu. Por que você escolheu essa área? Olhando em retrospecto, eu escolhi porque eu confiava bastante no meu tutor, né? E achava que, como ele tinha me proporcionado um programa tão legal, né, de trainee, que ao lado dele eu ia continuar aprendendo bastante e seria um caminho de aprendizado. Então eu escolhi por estar ao lado de alguém que eu gostava bastante e que eu sabia que eu ia aprender. Que me ensinou muito, muito. E aí todas as decisões da minha vida de mudanças também foram por conta disso, assim, muito por pessoas, né? Então, até hoje, todas as áreas, com exceção de IBU, né? Foi porque alguém falou, tem isso daqui, tá afim, né? Me indicou. Isso junto com a parte de aprendizado e desafio intelectual, de conseguir me desenvolver e ter vontade, né, de aprender mais. E você ficou quanto tempo nessa área no Santander? Então, aí eu fiquei 4 anos ao todo. Nesse período eu fiz um mestrado no INSPER, né? Foi o segundo mestrado profissional que eles tinham lançado. Eles ainda estavam calibrando um pouco esse mix, né, de o cara trabalhar e ter que fazer um mestrado estrito sensu. Teve experiências assim bem marcantes. Tinha um professor lá no INSPER que, assim, de finanças, né, muito duro. E a primeira turma de mestrado teve uns 6 alunos e a nossa, que era a segunda turma, tinha uns 30. Depois da prova desse cara, que ele assim, quase praticamente bombou metade da sala, metade desistiu do curso. Nessa época eu falei, nossa, preciso realmente estudar. E eu senti muito, nessa época, com o mestrado, a falta que a parte mais forte quantitativa da faculdade. E aí
também me abriu os olhos para outras coisas que eu nem imaginava. Então, o primeiro paper que eu lia e falei assim, bom, não entendi. E aí eu li a página de novo e eu falei, entendi. Aí falei assim, apareceu uma equação, logo isso, eu falei, também não entendi. Então, foi muito marcante, porque me abriu os olhos realmente para algo que eu nunca tinha nem ideia que existia. E aí comecei a gostar dessa parte, e aí, inclusive, uma das minhas mudanças que foi para o Itaú BBA foi porque eu tinha feito um mestrado ali, e aí um ex-chefe do Boston já estava no Itaú por conta da aquisição e no crédito, e aí ele falou assim, a gente vai montar do zero uma área de modelagem aqui, dentro da diretoria de crédito para fazer toda a parte de qualificação de Basileia para os modelos do banco de atacado, de ratings de corporate, de financials, project finance, garantias e hedge funds. Você não quer vir trabalhar com isso? Aí eu falei, super vou. Então, fui para lá para fazer isso, fazer toda a parte da interface de crédito, né, com a área de riscos, com o Banco Central e com o pessoal de riscos da holding, porque na época riscos do Itaú BBA era separado da área de riscos da holding. Hoje é a mesma coisa. Mas você explicou por que você foi para o Itaú BBA e por que você saiu do Santander? O que te fez sair? O que te fez aceitar a proposta do BBA? Porque eu já, assim, admirava muito a pessoa que comentou comigo e eu sabia que eu estava indo para montar um negócio diferente. Então, era fazer esse negócio do zero. E tinha a parte de modelagem que era algo que eu falei, acho que é isso. Quero dar esse outro passo para algo que pode ser algo que eu tenho interesse em seguir. E aí eu fiz isso por 3 anos, mas a minha interface na holding e até na holding principalmente, era com caras PhD, né? E aí, durante esses 3 anos, eu conseguia fazer esse link, né? Que eles brincavam que era a tradutora do que os caras estavam falando para algo que o cara conseguisse entender e tomar uma decisão dentro, né, do crédito. Mas eu vi que para eu seguir essa carreira, eu precisava fazer doutorado, né? E assim, eram uns caras... Eu conversava com o cara que a tese dele foi sobre expansão do universo, sabe? Era coisa que o cara fez doutorado em física quântica ou, sei lá, assim, tinha uns caras muito, assim, rocket science, era nível que eu falo... Literalmente rocket science. Literalmente. E eu falei, não quero isso, porque eu não sou essa pessoa, eu não quero seguir essa carreira, dedicar grande parte do meu tempo para fazer um doutorado. Então, quando eu fiz o mestrado, eu falei, pode ser um caminho, e aí quando eu trabalhei com isso, eu falei, com certeza não é o caminho. Não quero fazer doutorado e ser uma pessoa expert em modelagem, seja do que for, né? Nessa época, eu falei, não é o caminho, e conversei com o diretor de crédito na época do Itaú BBA. Ele falou, beleza, quer ser analista, né? Então, fui lá para o setor de óleo e gás, e eu cobria alguns nomes do setor e empresas do Rio de Janeiro. Então, eu fiquei 3 anos em modelagem, depois fiquei mais 3 anos fazendo análise. Então, análise clássica aí de crédito, né? Balanço, projeção, pauta para a empresa, apresentação em comitê de crédito, e aí, assim, cobri uma carteira ali de, sei lá, 30 nomes e ficava fazendo acompanhamento, lia, né, sobre as notícias, tentava entender o que o officer estava pedindo, fazia sentido ou não, e levava para comitê, né? E o comitê lá, ele é um comitê diferente, né? Porque no Boston era um negócio, poucas pessoas e aprovadores. Lá no Itaú BBA, você senta e apresenta para uma sala, assim, que tem 40 pessoas, né?
E aí, se o presidente te faz uma pergunta e você não sabe, é um negócio constrangedor, porque você está ali apanhando na frente de todo mundo. Ou se você apresenta o negócio e vê que tem algo errado ali, também terror. Então, também criou outro tipo de jogo de cintura nessa época, que aprendi muito. E aí, hoje em dia, né, se eu faço um comitê, não é algo que me traz nervosismo, mas no começo, nossa, que é esse público aqui, né? E dava muito medo, assim, apresentar. É normal. De que ano a que ano é isso aí no Itaú, no BBA? Foi de 2007 a 2013. Legal. Você chegou a trabalhar junto com o Lasman? Sim, sim. O Lasman, inclusive, acho que ele que assumiu a parte de óleo e gás quando eu saí. Ah, tá. Eu acho, quase certeza. Sim, sim. Mas ele veio da época da fusão com o Unibanco, então foi depois, né? Ele entrou... 10, provavelmente. Então ele veio depois, e aí a área de crédito lá, ele era uma estrutura que tem muitos analistas, né, cobrindo, então não tinha tanta interação, mas no final eu tive razoável interação com ele, sim. Bacana, legal. Do que você aprendeu na parte de modelagem lá, pura e simplesmente, assim, facilitou muito a sua vida no crédito? Ou não? Não, porque eram coisas diferentes, né? A parte de modelagem, né, tentar fazer... Óbvio que eu conseguia fazer essa tradução, porque o que acontece? Um cara puro de modelo, ele só está olhando estatística, ele quer uma base gigante, replicável, para conseguir criar um modelo que ele fala assim, esse fator aqui define o bom e o mau pagador, né? Então, o CEP, de onde a pessoa física mora, vai ser determinante, vai explicar X% do resultado. Para corporate, e ainda mais que naquela época você tinha 40 notches de ratings dentro da estrutura, era muito difícil, porque você não tem um low default portfolio, né? Você não tem default suficiente para falar assim, a probabilidade de default de um AAA é 0,5%. Sim, para você conseguir falar que é 0,5% e diferenciar o cara que é o 0,5 do 0,8 é muito complexo. Você não consegue, você precisa ter muitos defaults para conseguir fazer esse modelo estatístico. Então, era quase um mix, né, de score com um modelo qualitativo. E faz parte, até hoje não acredito que exista um único fator que vai conseguir, seja o input de mercado, CDS, ou só alavancagem, ou só o rating externo. Acho que são muitas coisas que vão compor o apetite que você tem pelo crédito, né? Se uma empresa é boa ou não. Então, tinha um componente qualitativo muito grande, só que para você conseguir fazer essa análise do que é um modelo corporativo que faz sentido, você precisa conhecer índice de balanço. Então, essa parte ajudou, né? Eu entendia como o modelo funcionava e o que definia um cara que era muito bom de um cara que era muito ruim. Entendo. Mas um bom analista de crédito, eu acho que ele faz isso, entende, e aí ele incorpora outros pontos para entender, né? E tentar entender para onde vai a companhia. Se ela vai melhorar ou piorar, e não só pegar os dados passados e rodar um modelo, né? Então, me ajudou bastante, mas eu diria que não é o caminho óbvio para ninguém, assim, não conheço muitas pessoas que fizeram esse caminho de modelagem e depois de análise, mas, assim, acho que é super válido. E os 3 últimos anos fazendo oil and gas, empresas no Rio, fazendo análise de crédito pura e simplesmente mesmo, ganhou todo o skill de apresentar para aquela mesa gigante, eu já sei do lugar que você está falando, já dei algumas aulas lá.
o público não era o presidente, então dá uma facilitada, né? Dá uma boa facilitada. Depois, o que você foi fazer? Aí depois, uma das pessoas que teve interação comigo na época que eu estava em modelagem, que fazia até modelagem de soberanos, que não tinha a ver com o que eu fazia, me chamou, falou assim, olha, tem uma vaga aqui, legal, acho que ia ser legal se você se candidatasse. E aí deu certo e mudei para o Itaú Asset em 2013. Fui muito pelo desafio intelectual, porque eu queria ver outras coisas que não só o dia a dia do crédito, né? Não acho que também, olhando para frente, minha carreira dentro do crédito não era algo que brilhava a meus olhos, muito por perfil e porque a carreira dentro do crédito de um banco é muito mais você ter experiência suficiente para conseguir criticar um balanço e avaliar e entender se dá para fazer ou não dá para fazer aquela operação, se aquela garantia faz sentido ou não, se a projeção está em mim ou não, mas muito mais de gestão de equipes, né? E quanto mais sênior você fica, você tem mais pessoas ao seu redor. E aí eu não queria necessariamente seguir por esse caminho, eu queria ir para uma parte talvez que eu pudesse ser mais técnica e não necessariamente para crescer, que eu precisasse ter uma equipe de dezenas de pessoas de baixo, sim. Legal, diferente. Diferente. Hoje, olhando, né, para trás, assim, foi muito acertado, porque não me arrependo, nunca me arrependi de ter feito, mesmo depois de ter saído do quentinho, porque estava num lugar onde eu era bem avaliada, conhecia todo mundo, tinha um track record de histórico de avaliações muito bom, o diretor da área gostava do meu trabalho, minha chefe também, então eu estava super confortável. Mas quando apareceu o desafio, eu falei, vou seguir. Nessa época, conversei aí sim com lessons learned, né? Boa. Conversei com muita gente e aí eu tomei a decisão, mesmo indo para um lugar onde assim, ninguém conhecia meu trabalho. E aí fui para a Asset, comecei cobrindo o setor elétrico. Também não era a minha expertise. Eu falei, meu Deus do céu, que é isso? Né? Que é fazer uma distribuidora aqui? Como é que eu projeto esse negócio? Mas uma coisa que é legal do buy side, né? Quando você passa para esse chapéu, tem todo o apoio do sell side. Então, se você fala assim, eu preciso entender como é que funciona tal coisa, você pode pedir para um cara que cobre aquilo e conhece profundamente e ele vai separar uma hora do dia para falar assim, funciona assim, assim, assado. Né? E aconteceu, inclusive, recente que eu comecei a cobrir bancos e aí eu falei, não sei, o que é um banco bom na Colômbia versus México versus Guatemala versus Panamá. Então, liguei para o cara e falei assim, preciso que você me dê uma aula aí. E aí ele senta assim, fala, né, tudo que ele coloca, que ele sabe, resumido, e aí depois, ao longo do tempo, com a cobertura, você vai adquirindo, né, consegue classificar e falar, essa aqui é melhor, essa aqui é pior. Então, tive muita dificuldade no começo, e aí a diferença, que eu acho que é legal, e algo que essa migração também, naquela época, não tinha muito fundo de crédito, nem de independentes. Então, o movimento para lá, né, eu acho que fiz no momento certo, porque foi um momento que teve um boom de crédito dentro das assets. Então, quando eu cheguei lá, 95% do crédito que a gente comprava era CDB de banco. Então, quem era o cara importante? O cara que sabia dizer de banco, montadora, banco médio, banco grande, enfim, banco gringo. E aí isso mudou muito. Quando eu saí no ano passado, já era metade. Então, de 100 bi que a gente alocava de crédito, 50 bi era de crédito corporativo, né? Versus 5%
7 anos antes. Então, isso mudou muito, né? Então, nesse período, o mercado de crédito, de mercado de capitais, mudou muito. E aí, o meu próximo passo foi exatamente isso. Eu falei, nossa, está acontecendo tanta coisa, e aí eu quero empreender, porque eu vejo que nos outros lugares, né, outros segmentos, seja fundo macro ou até renda variável, você tem um caminhão, né, de investidores querendo alocar o dinheiro, e não é possível que, né, com essa taxa de juros básica, vai todo mundo para poupança ou para CDB de banco grande. Os caras vão... Ou o cara coloca na poupança, ou o cara coloca num fundo de alta vol, macro e de renda variável. Acho que não vai ser isso. Tem uma coisa no meio do caminho, tem uma coisa nichada. Você tá tem certo, uma coisa nichada. Certo. E aí eu falei, só que não existe direito e eu quero participar disso. Então foi quando em 2019 comecei a conversar com várias pessoas, falando, ó, eu quero empreender. E aí a diferença aí foi que eu tinha essa vontade muito forte, mas e aí eu usei dos contatos que eu tinha para conseguir conversar com várias pessoas, né? Então conversei com N pessoas e ainda bem deu certo com a Ibiúna. Legal. Eu não vi muita diferença entre o BBA e a Asset do Itaú, assim, porque você tinha um poder decisório, né? Aloca ou não aloca, não é só sua responsabilidade, mas você influencia muito no processo. Então, no final do dia, você analisa e diz, compra ou não compra, assim, sendo bem simplista. Que é a mesma coisa que você foi fazer na Asset. Qual que é a diferença material, né? Sim. Quando você é um analista de um banco, quem tem o P&L, ou seja, quem está no front, é o officer comercial. Sim. Então, ele propõe para você, então ele fala assim, para esse nome eu quero X bilhões de crédito, de limite de crédito. E aí você vai lá e fala que a empresa é boa, tal, ela merece isso e atribui um rating. Só que se ele faz uma puta operação ou não, assim, você não vai ser melhor remunerado por isso. E se houver um mega default também, você não vai ser pior remunerado. Óbvio que você vai ser acessado e vão falar por que você deu esse rating. Só que como tem um processo de ratings e comitês e etc., não é algo que o analista foi lá e falou assim, quero atribuir esse rating AAA para um negócio que é uma tranqueira. A skin in the game é muito diferente. Então, quando você muda para asset, é diferente, porque você falou compra, né? E aí, o compra não é aleatório, né? Não é assim, esse cara é bom. É assim, esse cara é bom, mas nesse preço faz sentido comprar? Isso daqui está bem precificado? E isso eu não tinha. Quando eu era um analista de crédito, eu não tinha percepção de preço. E aí, um pouco o que eu brinco é, quando você é analista, você está muito no risco, avaliando o risco. Quando você passa a ser gestora, é muito risco-retorno, né? É muito arriscado, mas você está sendo bem pago pelo risco que você está correndo, né? Ou não? É uma questão de preço. Tudo bem, você não compraria a CDI mais 2, mas você compraria a CDI mais 10, esse nome, correndo esse tipo de risco, né? E aí você sai de uma posição muito confortável para algo que você toma risco. Por quê? Porque se você só falar assim, só quero AAA na minha carteira, não vai render o que você precisa, a não ser que você esteja num fundo mega high grade, que você precisa entregar CDI. Então, muda muito, muito, e essa diferenciação de preço, acho que vem com o tempo, né? Não é tão trivial, porque tem uma série de movimentos, né, de mercado primário com secundário, etc., de precificação também, que é diferente, é uma dinâmica muito mais dinâmico, né? Não é
aprovei o crédito hoje e daqui 6 meses eu levo de novo no comitê e revejo se os números estão bem ou não, né? Muito diferente. Tem muita coisa que mexe preço, tem coisa que não mexe. Em bonds é muito mais na tela, muito mais online, né? Aqui no Brasil tem coisa que, assim, você só vai saber que o negócio piorou, né, quando for medir o covenants lá na frente, né? A não ser que você acompanhe muito de próximo. Legal, então eu entendo que, na verdade, Pablo, tinha uma visão errada, né? Assim, você tem influência muito maior no processo agora no buy side do que você tinha no sell side. Sem dúvida. Eu comecei na Asset cobrindo o setor, então eu era analista e falava assim, acho bom, acho ruim, acho que dá, acho que não dá. Acho que essa operação A está vindo com prêmio em relação a B, enfim. Ou, não tá legal, prefiro comprar o secundário desse mesmo nome, que eu acho que está com um preço melhor. Então eu fazia muito isso para a parte dos setores que eu cobria, aí eu comecei a cobrir um pouco mais de setores, e aí ao longo do tempo comecei a ser muito mais ativa nos comitês de investimento, né? Decidir assim, quais ativos a gente vai comprar, quais não vão, a que preço a gente vai bidar, e de produtos. E aí no final, assim, eu era a cogestora do fundo, porque era decisão de quanto vou alocar, em qual fundo, qual estratégia aqui. A gente vai fazer um private placement que eu vou ter X bilhões para distribuir, em quais fundos a gente vai colocar, por quê, né, o que está rolando, o que está vencendo de operações nesse fundo, o que a gente vai substituir, o que a gente precisa entregar. Na Iant é uma questão muito também operacional, porque são dezenas de fundos, né? Hoje, o que eu faço, eu estou focada em um fundo e agora, no final de maio, a gente vai ter 2 fundos. Então, é outro tipo de detalhamento que a gente faz na discussão de gestão de portfólio, né, para crédito. Eu acho muito mais desafiador, né? Sem dúvida. Mas antes, tinha um componente que era... Por outro lado, né, quando você está numa instituição grande, tem a parte que é mais operacional, só que tem muitas áreas fazendo vários pedacinhos lá dentro da asset para o negócio engrenar, né? Então, hoje, numa asset independente, não, eu tenho que fazer muito mais, né, do que eu fazia antes, porque é uma estrutura mais enxuta, né? Não existe uma mesa de trading que você fala assim, eu quero comprar tal e vender tal a tal preço e os caras ficam trabalhando ali. Ali você tem que entrar e falar com os caras. Não tem uma área que faz a centralização do contato com o cliente e aí você fala com esse especialista de portfólio e ele fala com todos os clientes. Não, lá na Independente, todo dia eu tenho call com o cliente, conversando para explicar o fundo, para explicar qual a nossa estratégia, para explicar, enfim, carteira ou para falar com os agentes autônomos daquele escritório para falar sobre o produto. E eu queria voltar em relação a isso, porque quando você saiu da parte também de analista para ir para gestora, uma das suas inquisições olha, não quero mais, assim, para eu crescer aqui, eu vou crescer gerencialmente com um monte de gente. Agora você não tem essa visão, não é que não tem visão, não, provavelmente, pelo menos num curto prazo, você não vai gerir muita gente, mas você vai gerir gente ao longo do tempo. E você tem os outros desafios de empreender que você quis agora, que acho que você não queria, tal. Como é que mudou, assim, o que mudou na cabeça? Porque do que eu vejo a parte gerencial, você só não vai ter agora muitas pessoas, mas tudo o resto você vai ter. Sim, acho que uma parte que mudou muito é a questão de quando a oportunidade estava ali, né, e eu tinha muito claro que no Itaú Asset eu não ia construir, por mais que eu pudesse fazer diferentes produtos, e eu participei de lançamentos de vários produtos legais lá, por mais que eu fizesse isso, eu não acho que ia ter uma sensação de realização tão grande quanto
participar do negócio do zero e tentar construir. Legal. Então, essa parte de empreender foi muito forte e eu via uma oportunidade muito grande que não existia, né? Que eu realmente ainda acredito que tem um nicho aí que vai acontecer. O brasileiro não vai ficar com 1 trilhão em poupança e jogar tudo para renda variável e macro, né? Então, e aí, quando isso se juntou a uma casa que eu admiro, com sócios que eu admiro, de transparência, com regras muito claras do jogo. E aí, óbvio, também, agora que eu aprendi, conversei com muita gente a respeito deles, da casa e do business, né? Eu tive certeza que era o caminho. São caras também super transparentes e que dão a liberdade, reconhecem, assim, eu preciso de pessoas de crédito para tocar, eu não vou ficar lá no micromanagement, apesar de eles darem todo o suporte que a gente precisa. E aí, além disso, também se juntou ao fato de que eu e o Edu, que é meu sócio lá, existe uma complementariedade muito grande, né? Ele fez bonds em Londres, assim, é um know-how e uma experiência que eu não tive. Na Asset, lá do Itaú, a gente fez coisas de bonds, mas nada, assim, nem perto da sofisticação do que o Edu fez no JP. Né? Eu falei, olha, tem uma pessoa que eu vou aprender, né? Numa casa que vai me apoiar e me dar a liberdade para construir os produtos que a gente acha que valem a pena. E que eu acredito que existe esse vácuo aqui que precisa ser preenchido, por que não, né, ser a pessoa para começar esse projeto com essa combinação, né, com uma casa legal, com todo o apoio. E, sim, e aí, as outras opções, uma delas começa uma gestora, né, você mesma, com as pessoas que você já conhece, se junta aí, pega um seed de alguém e começa o negócio. E quando eu comecei a conversar, eu soube exatamente que não era isso que eu queria. Porque, né, não era eu não tenho essa ambição de né, criar a gestora. Eu tenho a ambição de criar um produto muito bom. Então, como que eu acho que eu consigo ir lá na eBuild, né, eu tenho tudo isso. Uma área comercial muito forte, com acesso, né, a todas as plataformas, family offices, privates e bancos, e liberdade para conseguir fazer o que eu acho que é o certo, né, em termos de produto, em termos de aprovação de crédito, né, discussão de nomes. A gente tem diligência lá de comitê de crédito que participa, né, o Mário Toroski com chapéu macro, o André Leon com chapéu de renda variável, e a área de o CRO e a área comercial, né? Mas, assim, todas as discussões lá, assim, eles dão todos os inputs, mas no fim das contas, também o P&L vai ser nosso, né? A gente que vai ter que justificar, e se o negócio não der certo, eles já têm um negócio de 20 e tantos bi, né? Só que o business de crédito não, ele começou, então, assim, eu falei, tem todos os incentivos alinhados com um sócio dentro de crédito que eu vou aprender e que eu admiro, e da casa também. Então, eu falei, é aqui que eu tenho que seguir. Faz todo sentido. O que uma pessoa precisa ser ou ter para ser a sua próxima sócia, júnior, funcionário, enfim? O que você vai buscar? Sim. Acho que a primeira coisa é aberto a aprender coisas novas, né? E buscar agregar, né? Seja uma ferramenta nova para controlar spreads, seja para alguma informação adicional que agregue para o dia a dia, construir ferramentas ou entrevistar estagiário. Tem várias coisas que eu acho que ninguém quer fazer.
E aí, assim, o meu parênteses eu faço questão, tá, de entrevistar, mas a gente recebeu 250 currículos, eu não posso parar meu tempo para ficar lendo e fazendo a triagem de 250 currículos. Excelente ponto. Como é que você faz a triagem de 250 currículos? Você joga para o céu e caiu 20, são esses que você vai? Uma coisa que eu acho que, assim, isso também, eu tinha uma visão errada. Eu achei que se eu fizesse a faculdade e fizesse tudo direitinho, eu ia ter acesso a todas as oportunidades e ia conseguir escolher, né? Mas as coisas não são assim. Tem um componente de estar no lugar certo e ter o currículo naquele momento. Então, né, até eu estava conversando com o pessoal que fez a seleção dos currículos. Eles fizeram uma seleção geral, mas aí dentro do que eles gostaram, e aí tiraram um grosso, porque a gente precisa de um cara que sabe programar. Então, tiraram toda a leva que não colocou, não mencionou isso no currículo. Aí a gente quer alguém que talvez demonstre que tem algum, né, não interesse no mercado financeiro, porque estagiário não é o que eu busco. O que eu busco é muito, assim, vontade de aprender e tentar entender das experiências, seja de viagem, do que for, né, do dia a dia, como que a pessoa se comporta e se ela vai ser uma pessoa que quer aprender, né, quer agregar à equipe. E aí ele selecionou alguns, né, e aí foi fazendo algumas triagens e aí depois a gente entra para fazer a seleção total. Mas não é que ele conversou com todo o grupo que ele tinha selecionado. Ele pegou os primeiros 15, fez a seleção, conversou, gostou de 5, e aí a gente conversou com esses 5. Então, podia ser que no outro grupo ele tinha um cara que né, ou uma estagiária que ia ser espetacular? Sim. Mas, infelizmente, não entrou nesse filtro. Isso, e aí eu acho que realmente não é justo, né? Porque o ideal seria fazer toda a triagem e falar assim, não, quem são os caras mais que têm mais perfil, né? Quem que são as meninas que mais se destacam e que acho que faz sentido. Então, vamos juntar todo mundo e falar, tá bom, vamos agora gastar um tempo para selecionar todos e discutir quem é o melhor. Mas não é assim. Então, na vida prática, acaba sendo um pouco isso, né? E muitas vezes, e aí eu tenho feito cada vez mais, eu olho e falo assim, não é, né, você, mas eu vou te indicar, porque eu gostei de você e acho que vale a pena. Então, já fiz isso com umas 4 pessoas, porque eu acho que vale a pena. Legal. Né? Se a pessoa tá lá e tá batalhando e tá dando gás, não tem por que não ter outras oportunidades. Então, eu faço questão de recomendar para várias pessoas e muitas vezes dá certo. Como é um dia a dia seu hoje? Meu dia é um mix entre fazer análise. Então, eu tenho uma carteira que eu tenho que cobrir e discutir se faz ou não sentido a gente ter aquela operação. Eu falo muito com sales do mercado, que é aquele cara que está vendendo operação. Então, ele fala assim, a gente vai ter esse FDIC, essa debênture, esse CRA, esse CRI, nesse prazo, faz sentido ou não faz sentido? Meio que leitura. Fazia isso mais no Itaú Asset, porque ele tinha um PL gigantesco para alocar. Hoje eu faço isso menos, mas ainda faço com bastante sales, sim, principalmente nos mais estruturados. Todo dia tem reunião com as empresas, então é um roadshow, seja de qualquer instrumento, né? O FDIC, debênture, tem muita debênture, tem bastante FDIC. E aí eu faço isso, faço reunião com o cliente também, então toda semana, tem dia que tem todo dia, tem dia que tem mais de uma por dia e tem dia que tem espaçado, mas toda semana eu tenho o call com o cliente e ao mesmo tempo também tem que ficar de olho no secundário, né, nos preços que estão passando no mercado ou no que está acontecendo
no macro em geral para ver se vai ter um impacto muito grande. Então, eu também tenho cobertura de bonds, né, dos setores que eu cubro, e tem que ficar de olho, né? Então, o Edu faz isso muito mais próximo, mas também eu tenho que dar um call de se esses bonds da elétrica no Peru caíram porque por conta de eleição no Peru, o que você vai fazer? Você quer comprar ou você quer vender? Né? Então, além disso, discutir, né? Tem muitos deals que não ficam de pé, então a gente olha muitos deals para selecionar alguns. Então, os que a gente seleciona, a gente faz análise, né, discute, leva para comitê, aprova. Então, e aí tem toda a burocracia também de boletar a operação. Assim, um dia meio cheio, mas sim, muito divertido. Bacana. Bom, você é mulher, eu sei que você é mãe. Sim. Você tem 2 filhas? 2. Uma de 7 que legal. E a outra vai fazer 3 em junho. E aí, durante a pandemia, né, foi um negócio loucura, mas o lado bom da pandemia foi que eu vi, né, e antes não existia isso, eu vi que home office pode funcionar, não de forma permanente, né, para todos os dias, mas sim, numa urgência, eu consigo trabalhar de casa, né? O ruim é que eu não tenho escritório, né, no nosso apartamento, então eu fico ali na mesa da sala e se a pequena tá lá, ela aparece no vídeo, chora. Então já aconteceu, né? Tava num call, tinha 70 agentes autônomos do outro lado e ela caiu bem na hora que eu ia falar, começou um berreiro gigante. E aí o Edu, que é meu sócio, entrou para deixa eu falar, mas já aconteceu também outros casos em que ela entra bem na hora que eu vou falar sobre um assunto. Mas eu achei muito bom ter essa flexibilidade, porque antes eu não tinha. Também de priorizar, né, momentos com elas e conseguir fazer isso sem abrir mão também de me dedicar. Então, por exemplo, quando eu fiz a terceira prova do CFA, eu já tinha minha filha, né, a maior. Então, foi um mix aí de comprometimento da família para eu conseguir alcançar algumas coisas. A asset, o dia a dia não é tão long hours quanto pode ser, né, num banco de investimentos ou no crédito, a depender do setor. Então, eu consigo ter uma vida razoavelmente equilibrada, né? É mais tenso no momento que você está ali tomando as decisões, mas, por outro lado, eu consigo colocar minhas filhas para dormir. Lindo, muito bom isso. E o processo de decidir ser mãe e estar no mercado, assim, tipo, isso te atrapalhou sua carreira em algum momento, enfim, não sei. Não me atrapalhou, mas eu tive uma gravidez, as duas, muito tranquilas e não é que eu, né, realmente foi muito tranquilo o processo. Não acho que me atrapalhou, mas muito porque eu estou numa área em que o P&L é mais fácil de medir, né? Ou seja, ok, se você trabalhou menos tempo, mas você entregou o resultado, não importa tanto assim. Mas eu vejo que existe muita discussão, né? Tem lugares, e isso há mais tempo, que realmente se saía de licença, não tinha bônus, comprometia de fato decisões de ter filhos. Hoje em dia eu acho que é muito mais tranquilo e acho que com pós-pandemia, com o home office, isso ajuda muita coisa, assim, não acho que existe nada que não possa ser acomodado, né? E outra coisa também, acho que a mulher, ela tem uma outra perspectiva, né? Outra forma de ver também, às vezes tem a ver com perfil, mas são outros skills. Então, eu não acho que porque você ficou 6 meses ou 4 meses longe, né, que você não vai poder agregar no longo prazo no seu trabalho. Então,
Mas eu acho que... E também eu tive sempre muito apoio, então eu não senti essa dificuldade. Mas eu vejo, sim, que existe, porque o setor financeiro é um setor que exige muito, né? Tanto emocionalmente quanto, às vezes, em horas trabalhadas. Então, isso impede, sim, que você consiga tomar essas decisões, porque acaba sendo quase que, né, excludente, e nem sempre precisa ser. Acho que dá para ter um ambiente em que, assim, sim, durante esse período as pessoas vão ter que se ajudar e fazer um pedaço do seu trabalho, né? E para mim, assim, eu acho muito straightforward. Se fez maior parte do trabalho, leve a maior parte do dinheiro, né? Do bolo ali, porque é um ano, né? E depois o negócio volta. Sim. Mas eu estou falando só da minha experiência, aí que eu acho que é um pouco exceção. Eu vejo... já vi e tenho colegas, né, que realmente, depois que têm filhos, repensam muito as prioridades. Como eu gosto muito do que eu faço, isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca eu cogitei falar, eu vou trocar uma coisa pela outra, né? Apesar de as minhas filhas serem tudo, né? Só que no meu trabalho, meu trabalho também tem uma importância que eu nunca cogitei trocar uma coisa pela outra. Deixa eu te contar uma coisa, elas são tudo, mas elas vão embora um dia. Exato. Então, o que eu gosto de colocar para elas, né, e várias vezes a pergunta já veio, por que você tem que ir trabalhar? Eu falo, porque eu gosto, eu aprendo todos os dias. É igual você ir para a escola, você não aprende todos os dias? Eu falo assim, aprendo. Então, é algo que eu gosto. Mas eu completamente entendo que quando não é tão óbvio a sua relação com o trabalho, essa outra relação ganha mais peso. E também eu super entendo, porque dá muito trabalho também, né? Na licença da menor também, né? Eu, assim, já tinha a filha maior, então eu estava na função também, buscando na escola, fazendo não sei o quê. Então, exige muito. É time consuming ser mãe, né? Então, e aí, para isso também, eu acho que tem outra coisa, que eu tô ok também, que eu não estarei presentes em todas as festas de criança, por exemplo, que elas vão estar, e eu tô ok com isso, porque eu abro mão disso porque eu gosto do meu trabalho, né? E aí eu consigo ter também, aí você precisa ter toda essa rede de estrutura para te ajudar, né? Então, assim, tem que ter uma babá, não tem como. Então, é um pouco isso. Eu sou um pouco mais pragmática, não acho que é óbvio. Eu acho que tem muito lugar que precisa melhorar muito, a questão de política, até para atrair mais pessoas, né, mais mulheres para o mercado. O mercado financeiro é um mercado muito duro, mas eu, né, que comecei lá atrás, nossa, o que eu já vi de melhora nisso, na forma, acho que cada vez mais o tema é recorrente, veio para ficar, então... E a diversidade é boa, né? Assim, para crédito, quando você traz um outro ponto de vista, independente de gênero, né? Não estou falando de gênero, um outro ponto de vista é super interessante, porque às vezes realmente você acha que é aquilo, mas é outra coisa, assim. Então, mais pontos de vista para você conseguir formar uma opinião do que é o certo, melhor, né? Do que todo mundo que tem aquela mesma visão e só compra aquele tipo de empresa. Então, é o que eu penso. Legal. Você respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que é em relação ao mercado à mulher, né? Assim, de que você pegou uma bela mudança no mercado. Muita mudança. Graças a Deus você teve, tipo, boa em relação a nascimento dos filhos, foi tranquilo. E, pelo jeito, para você foi tranquilo, assim, nunca aconteceu nada muito acima do que deveria. Tipo assim,
dado que a gente conhece, né? Enfim, o que houve, nada muito interessante. Não foi, mas não é óbvio. E também, assim, dos 250 currículos que a gente recebeu, acho que menos de 40 era currículo feminino, né? Então, você vê a desproporção também, porque acho que tem a questão de desconhecimento, né? Então, eu, por exemplo, sou um exemplo de que consigo tocar sem regrets, né? Ser mãe e trabalhar. Mas tem muita gente que pergunta, né? Não dá para ser mãe e trabalhar no mercado financeiro. Acho que dá. É uma questão de perfil, você tem que gostar do que faz. E outra coisa que eu acho que no mercado financeiro, mas em qualquer outro mercado, em qualquer outro, na verdade, a mulher tem isso, né? Vide a Serena Williams, né? Assim, todo o mercado que você quer ser, né, muito competitivo e você quer se dedicar e quer tentar ser melhor. E aí eu tô falando da Serena Williams porque é óbvio, né, que assim, se ela parou de treinar e por conta da gravidez depois ela vai ter uma performance pior, é mais straightforward essa decisão, não vou ter filhos agora porque quero me dedicar à minha carreira. Você vai ter que tomar essa decisão em algum momento. Você quer ser uma bailarina profissional e super dedicada? Sim, você vai ter que tomar essa decisão, vai existir no mundo de uma mulher que quer ser mãe, né? Seja ela qual emprego tiver, se ela quiser se dedicar, né, e for realmente dedicada, ela vai ter que fazer isso e vai ter que entender que muitas vezes ela vai ter que abrir mão um pouco das horas que ela tinha para conseguir ser mãe também. Então, acho que ok. Estou falando tudo isso, mas não é fácil, não, né? É bem complexo, mas é muito bom. E aí, assim, a vida com os filhos, né, e numa carreira que você gosta é excelente. Completa. Legal. Exato. Você quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Falar do... O espaço é seu. Não, acho que eu quero sim. Eu acho que a FK, né, me ajudou e já vi ajudando tantas pessoas ao longo do caminho, né, assim, no banco já vi gente que quer fazer o CPA, o CGA, o CFA, né, e busca uma certificação. E eu acho que a certificação, ela traz para o profissional uma questão que é de disciplina, né? Ele não necessariamente vai dizer que o profissional é bom porque ele tem o certificado, mas porque ele tem o certificado, você sabe que ele teve a disciplina de dedicar uma hora do tempo dele, que é valiosa, né? A gente não consegue comprar mais horas, a gente tem 24 horas, todo mundo tem 24 horas, então você consegue, quando o cara tem a certificação, saber que ele teve a disciplina para dedicar o tempo para se aprimorar. Então, acho que mais do que ter as letrinhas, é mostrar, né, para o outro que você está disposto a se autodesenvolver, né? Então, essa disciplina e esse conhecimento que a FK faz de tentar levar, né, para mais pessoas o que as pessoas do mercado, né, que buscam as certificações fazem, é super valiosa, porque na minha carreira, é o que eu disse, se eu tivesse isso lá atrás, eu ia ter pesquisado melhor, né? Quando eu estava na faculdade e estava ali fazendo crédito. Eu ia querer entender melhor como é que funciona aqui, como é que funciona aquilo. Quando você está ali na faculdade, é muito mais difícil você conseguir entender o dia a dia do profissional. É muito mais difícil. E aí, ter um lugar que você consiga ir atrás e entender melhor, acho que tem muito valor. Obrigado pelas palavras. É isso que a gente quer fazer aqui e sorte nossa que a gente pode fazer isso com profissionais como você. Muito obrigado. Legal. Ótimo.